A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo 2 Samuel, capítulos 8, 9 e 10. Uma pergunta. Você já passou por uma situação de vergonha, onde aquilo foi muito destruidor para você? Te colocou mesmo no fundo do poço e você ficou se sentindo o pior dos piores? Pois bem, a história que eu gostaria de te contar hoje tem a ver com restauração, de como a graça de Deus nos restaura de uma situação de vergonha e nos coloca numa posição de honra novamente. Mas antes de nós seguirmos, eu te peço que você se inscreva no nosso canal. Então acessa o botão da inscrição, ativa o sininho. Ao fazer isso, o YouTube vai estar mandando as mensagens toda vez que nós postarmos. Pois bem, com a queda do reino de Saul, primeiro rei de Israel, Davi assume o poder e ele é ungido rei, primeiramente sobre Judá, depois sobre Israel. Suas conquistas começam a acontecer em todo o terreno aonde ele entrava. A Bíblia diz que Deus dava vitória para ele, para onde quer que ele ia. E quando ele está estabelecido, ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas, filho de Saul. E brota no coração dele o desejo de manifestar graça. E ele faz uma pergunta: será que há alguém da família de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele? Interessante Davi reconhecer que a bondade que ele está usando, e a palavra ali para bondade é chesed, no hebraico, graça, favor imerecido. E Davi reconhece que aquilo não vem dele, mas vem de Deus. Será que há alguém da família de Saul, do rei que me perseguia e que quase me matou, da família dele, para que eu possa usar da graça de Deus? E alguém disse: olha, rei, existe um chamado Mefibosete. Talvez você não saiba, mas a palavra, o nome Mefibosete, a palavra Bosete significa vergonha. Então, Mefibosete é vergonha destruidora. Por que ele tem esse nome? Quando ele nasceu, neto de Saul, nasceu como príncipe, num berço de ouro. Mas quando, numa batalha, morreu o avô Saul e seu pai Jonatas, na correria do reino, a pessoa que cuidava dele deixou ele cair no chão e ele ficou com os pés tortos. Suas pernas quebraram e ele ficou com os pés tortos. E quando uma família real caía, eles ficavam com medo do rei que se levantava. No Oriente Médio, quando um reino caía, a família daquele que caía era perseguida e morta pelo rei que se estabelecia. E ele fugiu, a família fugiu, junto com os familiares de Saul. E Mefibosete, ele passa a ter uma vida de fuga e de vergonha em relação ao que ele se tornou. Uma pessoa inválida, uma pessoa com pés tortos, que nem se movia direito, e ele vai morar numa região chamada Lodebar. Lodebar significa literalmente sequidão, lugar seco. Então imagina, nasceu para ser príncipe, mas agora está numa situação de vergonha, onde a sua família perdeu o poder e ele vive com medo de ser achado pelo rei para não ser morto. Anos se passam, a graça se manifesta no coração de Davi e ele manda chamá-lo. Ele chega até Davi com medo, mas as palavras de Davi, as primeiras foram: não temas, não vou fazer nenhum mal para você. O que é que Davi está tipificando? A pessoa de Jesus. Você sabia que nós herdamos a vergonha do nosso pai Adão, que traiu a Deus e caiu, e com ele toda a humanidade foi levada para uma situação de vergonha, onde nós nos tornamos escravos do pecado. Quer dizer, mesmo com a melhor das intenções e querendo mudar, não conseguimos. É como se nós tivéssemos pés tortos. Nós tentamos andar reto e não conseguimos. Nossos pés nos desviam do caminho. Quer dizer, essa é a natureza de vergonha que nós nos encontramos. Mas da mesma forma que Davi, Jesus, ele manifesta a graça e ele vem na nossa direção. E a primeira palavra que ele diz para nós é: não temas. Por várias vezes Jesus vai dizer isso para pessoas pecadoras que chegavam até ele. Não temas. Sabe o que Davi faz? Ele restaura a situação de Mefibosete. Ele diz assim: vou devolver as terras do seu avô, do seu pai para você. Vou te dar uma manutenção, provisão vitalícia. E mais, você vai sentar na mesa do rei. Vai comer junto comigo e com os meus filhos. Olha que restauração. Eu quero te dizer, amado, a graça de Deus nos restaura de qualquer situação. Você pode ver uma mesa real
grande, coberta com um pano, Davi sentado na cabeceira, seus filhos, Salomão e outros sentados. E lá vem Mefibosete, de muletas, com aquele barulho da muleta batendo no chão. Ele chega, senta na mesa, e o pano que está sobre a mesa cobre as suas pernas. E ele é um igual aos filhos do rei. Que restauração! Esse é o retrato da manifestação da graça na nossa direção. Ele não merecia, ele estava esquecido, num lugar seco, com vergonha, mas foi achado, chamado, restaurado, posicionado. Sabe, Deus faz assim conosco também. Tudo isso pela fé na obra do Filho de Deus. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Se você quiser deixar um comentário, uma pergunta, faz a pergunta, vamos ter prazer de responder. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus.